Obrigado aos organizadores de evento, ao Ecolab, né, por me chamar aqui para falar um pouquinho, dar uma chance da gente contar como é que a gente está enxergando esse processo todo, assim, a partir, digamos, né, hoje, né, como secretário de inovação. Eu digo que eu sou quase uma quádrupla hélice em si, né, porque eu venho da academia, fui para o movimento social que é o Pacto Alegre, termino agora aqui, estou precisando abrir uma empresa para poder fechar ali, né, ou seja, a minha jornada de quádrupla hélice, de alguma forma ali, vou ter que... Só não posso fazer isso agora, né, por vedações legais, obviamente, né, então depois aí a gente conversa, né, quem sabe a gente faz alguma em saúde digital. Bom, deixa eu contar um pouco a história. Decidi não fazer uma apresentação, eu estou vindo do seminário de governo, a gente está justamente fazendo um balanço, né, do midterm aí, né, do meio da gestão, e eu entrei há pouco tempo, né, de alguma forma, entrei o ano passado, né, ou seja, em novembro, estou fazendo mais ou menos um ano agora dentro da gestão, né, foi um desafio novo ali, depois de ter ido para o pacto, e foi muito bacana, assim, né, porque eu entrei com carta branca para poder fazer o que eu acreditava que era importante para reestruturar a inovação dentro do município e trazer muito o espírito do pacto, né, do fazer conjunto, e por isso que eu tenho, né, um carinho todo especial por toda a ação do W3 aqui, de tudo que vocês estão discutindo. Mas indo para o filé da coisa, o que a gente pensa como gestão hoje, né? A gente... logo que eu entrei, a gente estabeleceu o que ia ser mais ou menos a estratégia de inovação no município, porque a gente não tinha isso exatamente claro. A gente tinha projetos, mas vamos dizer o que nós vamos apostar. E ela é baseada em 5 pilares, né? Uma é dos projetos especiais, South Summit e tudo mais, né? Tipo assim, a caixinha, né? A coringa ali que a gente coloca tudo, mas as outras 4 são muito importantes para a gente. Uma delas, a gente tem que fomentar o inovador e as empresas inovadoras, né? Seria o nosso varejo ali de alguma forma, né? E aí tem uma série de programas, né? Alguns deles um pouco mais olhando a inovação inclusiva, alguns deles olhando políticas, né, tributárias que a gente possa fazer. Lembro que a gente tem uma política tributária específica para o setor de inovação em saúde que é muito pouco usada, né? Ou seja, mesmo antes do Creative, que foi o programa que foi trazido o ano passado, né, que permite a redução de 5% para 2% para atividades de tecnologia, alta tecnologia e economia criativa em toda a cidade, a gente já tinha a lógica de que a gente tinha uma redução de inovação para a saúde especificamente, né? Por quê? Porque historicamente sempre se disse que tem 2 setores fundamentais para a economia de Porto Alegre, né? Ou seja, um deles é o varejo, né, que é boa parte, digamos, da receita arrecadada do município, e o outro era a saúde, que é um dos nossos clusters de excelência, né, um dos clusters pelos quais a gente é reconhecido externamente. Então, quando a gente começa a discutir inovação, obviamente a gente vai olhar com um certo carinho especial para esses clusters aí, né, que são vitais, digamos, para o funcionamento da cidade. Então tem lá o varejo, né, como é que eu estimulo o empreendedor e as empresas. Tem 2 outras dimensões que são como é que eu transformo a cidade, tem uma série de ações que a gente está fazendo, né, que precisam transformar o território para tornar uma cidade mais atraente, porque hoje o grande combustível dos negócios, da inovação, são pessoas criativas, né, são talentos de alguma forma, né, não é mais um recurso mineral, não é mais, né, a posição geográfica, é quem é mais capaz de trazer, né, produzir, atrair, trocar gente que seja capaz de pensar em ideias novas e botar essas ideias em ação. Talento é muito móvel, portanto a gente precisa ter cidades melhores, porque senão esse talento diz, olha, cansei de morar nessa cidade burocrática, chata e feia, que não tem programação cultural nenhuma, nem bons restaurantes, e me mudo para a próxima, né? Então, hoje, digamos, o desafio para as cidades é que tu tem que ter uma cidade engajante, né, amigável, estimulante, com políticas que permitam que esse talento desenvolva seu potencial dentro da cidade. Isso é vital, né? E é o que a gente está, de uma certa forma, discutindo um pouco como fazer, como efetivar, muito ouvindo os setores. Então, assim, né, varejo, né, infraestrutura da cidade, transformação do governo, a gente está trabalhando muito para dentro, e aí entra um pouquinho a questão da saúde digital, né, um dos setores estratégicos de transformação que a gente quer fazer é a jornada digital, né, da saúde no município de Porto Alegre. Ou seja, existe uma predisposição para que nós sejamos, né, protagonistas em utilizar ao máximo todas as novas ideias que estão chegando no setor de saúde e realmente criar uma integração, né, que vá dos cuidados preventivos, para o cara nem ficar, né, nem ficar doente. Tem coisas que a gente vem falando com uma série de setores, né, cuidados contra o câncer. A gente vai ter um investimento importante agora, que é aumentar nossa rede de monitoramento de qualidade do ar, né, que também foi um pedido do setor da saúde, quando eu estava lá no Pacto Alegre, para a gente poder começar a ter dados que permitam fazer análises consistentes de qualidade do ar, exposição e, eventualmente, né, impactos que a gente tenha, para poder, inclusive, fazer mais políticas ou cuidados, né, precaucionários em relação a isso.
Então tem uma série de ações, digamos lá naquela primeira jornada, mas digamos que uma hora qualquer a gente, né, e eu sinto isso, né, meu joelho já tem uns 100 anos lá, né, ou seja, a máquina vai desgastando, a gente precisa entrar, né, de alguma forma no setor de saúde. Como é que a gente integra, né, essa questão das consultas, dos exames, por todas as razões possíveis, para um melhor diagnóstico, para poder, né, ter a história completa do paciente. A gente, muitas vezes, muitos médicos, eles, na verdade, perdem informações importantes porque vários exames ficaram esquecidos, perdidos, armazenados na casa de alguém ou, né, registrados na ficha de um outro médico. Então, a gente não consegue ter toda a informação que seria importante para a gente tomar uma tomada de decisão em relação ao paciente, né? Mas eu integrasse isso também, né, como eu disse, entre os médicos, entre os exames, entre, eventualmente, né, o atendimento primário à saúde, entre os hospitais, entre as farmácias, ou seja, a gente tem soluções diversas. O que nós precisamos é, talvez, entender as conexões que a gente precisa para liberar as condições. Não é mais tecnologia que falta, né? A tecnologia está aí, vocês estão discutindo aí o blockchain, ou seja, a questão é organizar o sistema e entender que tipo de soluções a gente vai querer apostar para que esse negócio possa começar a se tornar, né, real. Ao mesmo tempo, né, eu diria que são dois desafios: integração e alinhamento, e o outro é cultura. A gente foi treinado durante todo o século XX para imaginar que os dados são nossos, né, que trocar dados, né, ou é uma perda de valor competitivo, ou é, de alguma maneira, né, exposição que eu não devo, ou, né, eticamente não deve ser feito. A gente tem todos os tipos de bloqueios culturais contra a lógica de que a gente deveria estar disponibilizando, né. São formas diferentes de poder que acabam se estabelecendo associadas aos dados. O que nós estamos olhando? E aí, então, né, o último pilar, digamos, dessas 4 dimensões é a questão dos clusters estratégicos. Dentro dos clusters estratégicos, a gente tem muita predisposição na prefeitura de apostar em alguns clusters, né? E a gente está falando um pouquinho sobre design, que é um outro cluster importante, mas saúde, obviamente, é o primeiro da lista, né? Então, assim, né, existia já antes que eu entrei na secretaria, continua existindo um projeto que a gente chama de saúde digital, que é a nossa obrigação de tentar criar políticas públicas, né, frameworks, né, contornos que permitam que a gente faça avanços significativos na direção dessa integração dos dados aí da saúde. Tá? A questão é que a gente, nesse momento, não tinha, né, ainda feito um diagnóstico do que é o mais necessário. Por isso que, de alguma forma, eu venho aqui pedir para vocês que vocês me ajudem, de alguma forma, a entender o que está bloqueando. Porque, assim, ó, parece óbvio que todos têm a ganhar com esse processo, desde o paciente até a gestão, até uma questão econômica, né, sistêmica, né, de que eu estou gastando mais exames do que eu precisaria, eu estou colocando mais carga em uma série de lugares, porque eu estou repetindo exames, quando, na realidade, eu podia aproveitar exames que já tinham sido feitos anteriormente. Ou seja, parece que a fórmula beneficia todo mundo, só que ela não está funcionando. Então a gente tem que mapear melhor um pouco isso, e eu adoraria que a gente começasse vocês a pensarem não só na solução tecnológica, mas quais são as soluções de contorno, políticas, regulamentárias, né, que a gente precisa eventualmente entrar para ajudar isso a se transformar, né? Ou seja, a gente fez algumas ações importantes esse primeiro ano. A gente tem um projeto que inicia pela saúde, que é o projeto chamado Cidadão Digital, né, que alguns hospitais, né, principalmente o Materno Infantil, o Presidente Vargas, a gente já está aqui, né, conversando com vários outros, que é a lógica da gente começar a ter identidades digitais, né, ou seja, a gente começar a ter dados integrados das pessoas de Porto Alegre. Isso começou, obviamente, num primeiro momento com os recém-nascidos. Então, a gente já tem hoje algo como 4 mil recém-nascidos que nascem lá com uma identidade digital associada à mãe, o que permitiria potencialmente que eu colocasse um monte de dados interessantes. E minha angústia desde que eu entrei foi justamente isso. Cara, agora que eu tenho isso daí, e se eu consolidar, hoje a gente está ainda com um problema de consolidação do CPF, eu posso começar agora, entendendo essa relação entre filho e mãe, a ter uma posição mais proativa para vacinas, por exemplo, né? Ou seja, dizer para a mãe, está chegando a hora da vacinação, né? A gente está tão acostumado hoje com o push, né, do celular em relação a isso, ou seja, se eu tiver uma solução, né, que não é mais assim, um calendário que fica esquecido na estante, mas um push lá que me diz, cara, tá aqui o posto mais certo. A gente tem que pensar muito na usabilidade do paciente, né? Eu acho que as soluções, elas têm que vir para facilitar a vida. Esses são os aplicativos. Hoje tem tanto aplicativo que a gente já não usa todos, né? Então é importante que esse aplicativo tenha esse teste de ele realmente se tornar a minha vida mais fácil. Se eu sentir isso, esse aplicativo pega, ou ele entra na lista dos aplicativos super legais, muito bem desenhados e etc, mas que são tão difíceis de utilizar, precisa um cadastro a cada vez que eu entro, entendeu? Ou seja, tão complexo que o atrito faz que eu, né, na primeira vez que falte espaço no meu celular, deleto aquele lá, né, por mais legal que seja ali, mas porque ele não se tornou
né? Eu tenho que ter uma lógica meio Google, né? Aquele Google maluco que sabe lá, né? Leu minha mensagem de e-mail, sabe qual é o horário que eu vou sair, né? E ainda diz assim, olha, se tu for por aqui, né? Eu nem pedi Google Maps, né? Ou seja, tu vai te atrasar porque tá, né? Ou seja, essa integração de dados que ao mesmo tempo por um lado é quase que intromissiva, né? Ou seja, é estranho que um sistema saiba tanto sobre a minha vida, né? Ao mesmo tempo é que vai me permitir ter uma experiência totalmente diferenciada, porque se o Google vai me dizer, olha, agora, né, não vai por essa rua, vai por aquele lá, porque tem que chegar no teu aeroporto a teu horário, ou não te preocupa, né, então eu vou estar atrasado mesmo, né, pode pegar aquela rota ali que vai estar tudo bem, entendeu? Esta potencialidade é muito atraente. Eu, por exemplo, né, e isso, claro, vai de um posicionamento quase que pessoal, estou disposto a abdicar um pouco da minha privacidade para ter uma usabilidade muito melhor. Eu acho que isso, no final das contas, é o que de alguma maneira é a fronteira digital para a qual a gente vai estar caminhando, né? Talvez algumas pessoas não tenham a mesma, né, disposição, visto que eu não tenho nada a esconder de alguma maneira também, né? Ou seja, muito melhor que os sistemas, né, sirvam com essa memória e essa inteligência adicional. Então, o que a gente fez nesse ano, né? Como eu disse, a gente teve duas ações fundamentais. Lá no South Summit, lá em maio, a gente começou um processo, aliás, um pouquinho anterior ao South Summit, a gente começou a conversar com os atores da saúde para entender o que estava acontecendo, quais eram os hubs de inovação em saúde, como é que isso estava se posicionando em termos de Porto Alegre, e a gente notou que a gente precisava começar a trazer esses atores para conversar juntos. Então, lá no South Summit, a gente iniciou uma semente que foi o South Collab Health. O South Collab Health, que aqui muitos estão presentes, né? Ele une todos os atores da saúde numa lógica de não setorial, né? Não são só os hospitais. Estão lá as incubadoras, estão lá as universidades, estão lá os atores de inovação. Acho que é super importante, né? Às vezes a gente diz, vamos fazer um grupo, mas é o grupo só dos caras que já se conhecem aqui, ou seja, a ampliação de visão que a gente tem é muito pequena. Quando a gente vai para uma rede, a gente tem que trazer, inclusive, os caras diferentes. Eu tenho que trazer os bancos para falarem com os hospitais se eu quero ter alguma possibilidade de encontrar novas sinergias de alguma forma, né? Então, assim, quem é que vai ser os investidores em saúde? Quem é que são os produtores de conhecimento? Quem é que são os caras? Que é um pouco que eu sei que vocês estão tentando fazer no consórcio, né? Fui apresentado por um filósofo e por um economista aqui dentro, né? O que mostra bem, né, que também aqui, né, vocês já estão pensando nessa lógica de que quanto mais diverso, né, ou seja, mais chance que eu tenho de encontrar alguma visão que me permita ter aquela, né, o pulo do gato de alguma forma. Então, o South Collab Health está andando muito bem, né? Meu compromisso com o South Collab Health, né, na realidade são dois. A gente precisa em algum momento criar uma espécie de um panorama de inovação em saúde, quem é quem, né? Ou seja, o que a gente está fazendo, quais são as potencialidades, digamos, de serviço de saúde, qual é a potencialidade de inovação em saúde, ou seja, a gente precisa criar algum documento orientador que mostre um pouquinho isso tudo, né? Porque acaba ficando, os insiders conhecem todo mundo, mas se chegar alguém de São Paulo e disser, tu tem que sentar basicamente 5 horas com o cara, né, para começar a sair todas as informações. Então a gente talvez precise em algum momento, né, ou seja, juntos aí, né, e por isso que eu quero que isso venha do South Collab, a gente está disposto a investir um pouco para poder viabilizar isso, fazer esse primeiro mapa, assim, né, que explique, né, essa questão e consolide um pouco essas posições. A segunda ação que a gente fez, que foi muito interessante, foi se aproximar muito da Secretaria Municipal de Saúde e começar a entender soluções, né? Hoje, Porto Alegre, uma das ações do gabinete ao longo de 2022 foi justamente olhar para o marco legal das startups, né, e começar a estressar internamente. A gente construiu pontos com a Procuradoria, a gente conversou com vários setores para poder utilizar ao máximo essas novas possibilidades de compra pública de inovação que foram trazidas pelo marco legal das startups, justamente olhando que o marco legal da inovação que a gente já tem há alguns anos, ele não funcionou porque ele acabava caindo na licitação tradicional, e aí o que acontecia? Tu tinha, né, toda uma declaração de interesse, etc., mas na hora de executar, os teus instrumentos legais acabavam sendo os mesmos de uma cultura totalmente diferenciada. Então, o marco legal das startups que traz o sandbox, que traz, né, a CPSI, que traz algumas novas formas que foram mapeadas no mundo ali para fazer aquisição de inovação, Porto Alegre está sendo protagonista, né? O nosso decreto sandbox está copiado por várias cidades, a gente já está pronto, né, para lançar. A gente pegou um antigo decreto que a gente tinha de 2017, né, que é o decreto que já permitia que a gente abrisse o ambiente público para testes de soluções inovadoras. A gente já está com mais de 30 POCs em andamento, de bicicletas elétricas, semáforos inteligentes, a Sigos, né, que vocês devem conhecer, já está lá conversando conosco, a PixForce, que ganha tudo quanto é coisa, está conversando conosco para usar com visão computacional, e a inovação tem feito muito essa função de tradutor, né, porque a gente teve algumas das primeiras reuniões em que a gente colocava uma startup e um setor municipal para conversar,
bom, os dois saíam quase que brigados um com o outro, né? Ou seja, então a gente agora aprendeu que a gente tem que conversar com a startup e dizer, olha, startup, sua solução é muito legal, ela vai servir para aquele negócio lá dentro do setor público. Não adianta falar de todo esse outro resto aqui, né? É essa, digamos, o teu ponto de conexão. E a gente vai no setor e diz, olha, vai vir uma startup que vai trazer uma coisa que vai impactar aquele teu serviço ali e tal. Depois de feita essa tradução, né? Ou seja, uma tecla SAP ali, né? A inovação funciona, né? Aí tu pode botar os dois, né? Na mesma mesa e tal, porque, digamos assim, né? A gestão de expectativas já foi resolvida de alguma forma, né? Senão um fica falando no nível do céu, o outro fica falando no nível do inferno e, no final das contas, a gente não acha, né, nenhum purgatório para poder nos permitir, né, seguir adiante de alguma forma, né? Então, isso tem funcionado muito bem e tem algumas secretarias que têm respondido muito legal, né? A gente tem trazido soluções novas para segurança, a gente tem trazido soluções novas para os serviços urbanos, mas a saúde em particular, né, ou seja, se apaixonou um pouco por isso. Eles já estavam andando com algumas provas de conceitos de algumas empresas, né? A No Harm já estava fazendo algumas coisas, a gente já tinha algumas questões, a gente está formalizando tudo isso para a gente, inclusive, ter um banco, né, do que são os testes de soluções. A gente quer que cada teste de solução termine com uma avaliação que dê um certificado para a empresa. Isso é importante, às vezes, para a própria empresa poder, né, levar isso e abrir novos mercados, né? Mesmo que eventualmente Porto Alegre não venha a contratar. Porto Alegre é um excelente test bed em relação a isso. Então a gente está formalizando toda essa questão para que tenha um processo, né, inclusive, né, que possa mostrar que está sendo ofertado para todo mundo, né? Ou seja, quem quiser, cumpridos certos requisitos, tem direito a fazer o teste dentro do ambiente público de Porto Alegre. E a gente criou aquela chamada da telemedicina, né, que foi super legal, assim, né? Ou seja, era justamente, estavam angustiados fazendo um TR, né, e me chamaram para uma reunião. Eu digo, cara, quem sabe a gente não faz um TR, porque, né, ou seja, fazer um TR de algo que tu não... É tipo assim, ó, especifica lá uma nave espacial, peço para vocês, né, vamos comprar uma nave espacial. Vocês nunca andaram numa nave espacial, vocês não são engenheiros, né, espaciais, nada disso. Vocês têm que escrever agora um TR em detalhe que diga, inclusive, né, dimensão, né, a lógica do TR é do tipo assim, não, se mudou a dimensão lá, né, de um fio, né, condutor elétrico dentro da cabine da tua nave espacial, já deu problema, né? Ou seja, já vem o TCU, já vem todas as questões. Então, o poder público, muitas vezes, ao ser forçado a fazer TRs, ele tinha interesse na inovação, mas eu faço um TR do que eu não conheço, eu faço um TR ruim. Então, muitas vezes, o que acontece? Acaba sendo um TR que é ruim para a empresa, que é ruim para o poder público, que acaba não gerando valor ao cidadão. A lógica toda da prova de conceito, ela é, cara, empresas, tem uma solução legal, cara, quem sabe a gente abre e a gente começa a se conhecer, inclusive, nesse processo, né? Ou seja, tu começa a conhecer as vicissitudes, eventualmente, né, do trabalhar no setor público, eu começo a entender a tua solução e, eventualmente, quando eu for contratar, eu consigo montar um contrato que realmente regule as coisas que são necessárias, porque a gente já entendeu, a gente já trabalhou juntos, né, de alguma forma. Isso deu tão certo que a gente teve 28 consórcios de todo o país, né, vindo para a primeira POC de telemedicina. 20 deles vão ser aprovados para iniciar agora em 15 de janeiro, e aí vai ter uma página lá que a população vai poder, né, a gente está vendo para isso ser, inclusive, aleatório, né, porque para o cara não pegar sempre o primeiro, né, ou seja, tem uma lista lá, eu vou usar o primeiro. A população vai poder utilizar cada um daqueles serviços, até um limite, digamos, de atendimento de cada serviço, né? Para que a gente, cada um diga, pô, essa interface aqui é muito legal, né? Então, assim, a empresa já entende como é que ela vai fazer a conexão com a Procempa, com a Secretaria Municipal da Saúde, a gente vê como é que a população está respondendo, digamos, às soluções diferenciadas. A gente não antecipa a necessidade de eu ir para um regime competitivo, de TR, etc., mal feito de alguma forma, porque eu não conheço o que eu preciso especificar, eu especifico o que eu não preciso especificar muitas vezes, né? Então, esse exemplo, inclusive, foi levado por várias empresas para outras cidades. Então, cara, por que vocês não vão lá olhar o que o Porto Alegre está fazendo, entendeu? Porque é muito melhor, a gente quer primeiro mostrar a solução antes que vocês comecem a tentar comprar o que vocês não sabem comprar, né? Então, acho que foi um sucesso muito grande isso, né? A gente tem grandes expectativas, não só para o teste de telemedicina, mas pelo que isso está nos ensinando sobre como nos relacionarmos com a compra de inovação, tá? Então, assim, né? E um outro mecanismo que é muito legal e que neste ano a gente vai lançar para a área do DEMAI, né? Ou seja, para a área de água e esgoto, é a CPSI. Quem aqui conhece a CPSI, para mim ver se eu falo um pouco mais ou menos? Tá, ninguém. A CPSI é um novo mecanismo. Basicamente, o marco legal das startups de 2021, né, que, como eu disse, nós estamos sendo uma das cidades protagonistas, ou seja, foi o ano passado, basicamente, ele traz 2 mecanismos novos interessantes. Um é o sandbox, aquela lógica da caixinha de areia, que é o quê? Né? Ou seja, eu posso definir, seja numa área geográfica qualquer,
seja em toda a cidade, né? Ou seja, que eu tenho interesse no teste para alguma coisa. Vamos dizer lá, eu tenho interesse em aplicativos de receita digital, né? Ou seja, esse vai ser meu desafio lá. Eu faço uma chamada de sandbox, né? Dizendo, olha, quem tiver alguma solução para isso. O bacana da CPSI do sandbox é que, de novo, eu não especifico como eu quero que o problema seja resolvido. Eu especifico a minha dor. Então, né, a solução A, B ou C, se tiverem lógicas diferentes de resolver aquela mesma dor, vão chegar lá e dizer, olha, eu quero participar em relação a isso, né? No sandbox, a vantagem interessante em relação ao decreto que a gente já tinha, né, da POC, que é o que a gente está mais utilizando, e como eu disse, a gente já tem, né, aí dezenas de POCs em andamento, é que o sandbox me permite, isso talvez é importante no setor da saúde, afastar alguns regulamentos, né, ou seja, como é por tempo, né, definido, né, por prazo definido, por espaço definido, né, com a finalidade de teste, eu eventualmente posso isentar de certos procedimentos, por exemplo, de vigilância sanitária ou de, né, outras questões, porque eu estou fazendo isso, digamos, em condições de laboratório, né? Ou seja, não preciso ter todo o processo de validação da solução em alguns aspectos. Claro, né, tem que ser alguma coisa que não, obviamente, não afete a saúde do paciente ou gere riscos, mas alguns dos procedimentos mais burocráticos podem ser afastados durante o sandbox, tá? Por exemplo, né, um exemplo que é sempre dado, assim, se eu quisesse ter testado o Uber como sandbox, entendeu? Teria sido possível porque muitas cidades não permitiam o Uber entrar porque não tinha regulamento desse tipo de coisa. Então a cidade dizia, não, como é que eu vou permitir um serviço que eu não tenho ainda nenhum tipo de regulamento que cubra esse tipo de serviço, né? É aquelas armadilhas, né? Ou seja, eu quero inovar, mas eu não consigo inovar porque, obviamente, eu não tinha um regulamento para coisa inovadora, porque, obviamente, aquilo não existia, então como é que eu ia ter um regulamento para o que não existia, né? Só que tu cai num espaço meio zero, né? Ou seja, eu não consigo comprar, porque eu não tenho regulamento, mas eu não tenho regulamento porque eu não tinha aquilo lá antes, então vou começar a fazer o regulamento, aí tu leva lá 2 anos fazendo o regulamento, a inovação já mudou, inclusive, daqui 2 anos, né? Então a lógica do sandbox é que, cara, já que eu vou fazer um teste, cara, testa, né? Se isso for tão interessante, vale a pena, inclusive, o esforço de mudar o regulamento, ajustar ou qualquer coisa disso. Daqui a pouco a solução não é nem interessante, tu fez todo um esforço, inclusive, de ajustar, né, a regulação desse negócio quando não era necessário. Então a lógica do sandbox é isso. Claro, o problema do sandbox é que ele é municipal, ele não permite eu afastar legislações estaduais ou federais, né? Eu teria que fazer aí uma harmonia de criar um sandbox municipal, um estadual e federal ao mesmo tempo, se eu quisesse afastar outros regulamentos. E algumas dos regulamentos de saúde, o nível não é municipal, né? Então isso é um problema. A CPSI é muito interessante, ela é um pouquinho diferente, porque o que ela faz, né? Todo decreto de POCs, ela chama a inovação para dentro do poder público, mas ela trabalha com a lógica de que, durante o período de teste, eu não posso ter ônus para o poder público, né? Então, assim, tu oferece toda a solução, mas tu vai ter que manter ela. Esses 20 consórcios, digamos, da telemedicina, vão pagar todas as despesas, né, de RH, de instalação e tudo mais. O que eu posso é fazer os ajustes pelo lado do poder público, mas eu não posso financiar de nenhuma maneira. É isso que nos dá, de alguma forma, agilidade, né? Como eu não estou envolvendo recurso público, eu posso abrir isso e ser muito ágil em aprovar as POCs. A CPSI nos ajuda a ir um pouquinho mais além, porque aí ela pede um processo um pouquinho mais formal, mas ela diz assim, ó, em vez de tu simplesmente abrir e dizer, ó, vem testar qualquer coisa que tu quiser, bota algumas dores, né? E como eu disse, em água e esgoto a gente vai falar sobre drenagem, a gente vai falar sobre módulos sanitários, a gente vai falar sobre... Qual é o terceiro desafio? Agora me deu um branco na cabeça. Sistemas de tratamento de contaminação na água, né, para águas urbanas, tá? Então essas são as 3 dores. A gente não sabe o que vai vir, né, ou seja, de tratamento ou tecnologia que vem nesse negócio, mas a gente diz, ó, essas 3 coisas a gente tem interesse em testar. Só que pela CPSI, né, como eu disse, eu tenho que ter uma comissão, tenho que ter um professor universitário, tenho que ter, né, um representante externo, etc. Mas eu posso pela primeira vez arriscar recurso público, né, ou seja, passado numa primeira fase, as propostas de soluções, elas podem ganhar um recurso para fazer o seu teste piloto. Isso é importante em alguns casos, na saúde, na engenharia, no próprio bueiro, né? Ou seja, eu quero um bueiro inteligente, mas, cara, o cara vai ter que construir o bueiro, né? Também é um pouco injusto dizer, cara, não, né? Gasta tudo e se eu não gostar, eu não gostei. Eu tenho 1 minuto, vou estourar uns 2 ou 3, mas bem rapidinho, tá? Então a CPSI me permite, de alguma forma, que eu coloque esse primeiro recurso. Normalmente as cidades poderiam botar até 1 milhão para esse teste piloto. Mas nenhuma cidade, nesse momento, vai fazer isso, né? Ou seja, nós somos das primeiras, está se colocando alguma coisa na ordem de 30, 50 mil reais, que é quase que um seed money para o cara financiar o seu teste em ambiente público.
Eu posso aprovar numa CPS, por exemplo, para drenagem. Se vierem 3 soluções interessantes de drenagem, eu aprovo as 3, elas rodam, né? Eu, no final, como roteiro público, sou obrigado a fazer uma avaliação de cada uma e dizer, essa daqui é mais interessante por esses critérios técnicos, que, inclusive, né, como eu disse, tem uma visão externa, né? Ou seja, é forçoso ter um professor universitário da área dentro da comissão de acompanhamento da CPSI, né? E diz, não, então a solução B é aquela que, né, sobre esses aspectos é mais interessante. Se eu achar que essa solução B é interessante, eu posso ir para um contrato de fornecimento. Ou seja, eu já posso ir automaticamente contratar aquela solução por 4 anos para ela me dar um contrato de fornecimento já em maior escala, né, da ordem de 4 milhões por ano, né, ou seja, o que já me permitiria, digamos, espalhar, né, no caso do Bueiros, muitas coisas. Então a CPSI ela é muito interessante porque ela me permite fazer o teste com várias soluções, escolher uma das soluções e botar para rodar já com contrato de fornecimento. Depois daqueles 4 anos, eu vou ter que contratar, né, talvez uma licitação e etc. Mas esse período eu já testei, já botei para o público, né, inclusive já ajustei regulamento se precisasse para eventualmente, né, fazer a contratação definitiva daquele serviço. Então é o que a gente tem muita expectativa de que nos ajude a fazer a trazer mais inovação. A gente estaria muito disposto a fazer uma CPSI para a saúde, mas eu preciso mais ou menos casar as demandas que eu tenho internamente, e como eu disse, hoje a Secretaria da Saúde é uma das grandes parceiras, com o que a gente tem de oferta, né? Ou seja, assim, né? Ou seja, a gente tem que modular mais ou menos para entender, quais são as coisas que, se eu abrir aqui, eu tenho chance de vir soluções interessantes lá para fora. E saúde digital me parece cair de maduro, né? Caindo agora na nossa questão, né? Nós temos muito interesse nessa questão, assim, de interoperabilidade de dados, a gente tem muito interesse. Eu sou o gestor do programa de governo digital da prefeitura, né, e a gente tem feito um esforço muito grande de organizar a casa. A gente deve ter avanços muito fortes em termos de interoperabilidade. Internamente, a questão, né, do prontuário integrado, ele é estratégico para a gente, né, então, assim, essa questão está muito quente para a gente, mas a gente não quer fazer uma política sem conversar com o setor. Então, o que a gente vai começar 2023 só que a gente tem que ser pragmático. O que a gente tem pronto de fato, entendeu? Ou seja, para a gente poder começar a testar, começar a entregar, começar a botar na vida do cidadão e aí, aos poucos, né? Ou seja, ir caminhando para essa lógica de uma integração cada vez maior, né? Então, já fica aqui o convite, né, da gente fazer um segundo encontro ali, já mais um pouco executivo nesse sentido, da gente entender exatamente o que a gente está com... o que a gente consensua que já está maduro o suficiente para a gente dizer, olha, está na hora de integrar. E, ao mesmo tempo, fica muito aberto para a gente poder desenhar esses mecanismos, né, como eu disse, né, de regulamentação, de, eventualmente, né, estímulo, né, a gente daqui a pouco, o Badesul, né, o Banrisul são grandes parceiros, né, que já vêm do pacto, estão conosco agora, estão investindo em uma série de coisas, têm interesse na área de saúde, ou seja, a gente tem hoje as ferramentas para isso, a gente tem que se organizar um pouquinho para a gente poder dizer, cara, como é que a gente vai construir esse caminho, entendeu? Quais são as coisas que são mais urgentes, né? A visão que a gente tem a gente quer posicionar Porto Alegre como a capital de inovação em saúde, né? Isso significa a gente ter boas empresas que estão saindo daqui para vender em tudo quanto é lugar, mas significa também trazer as soluções para dentro para poder mostrar que, né, a gente não está vendendo, né, aquele velho lógico, né, da casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ou seja, então, assim, contem conosco nesse sentido, né? Eu venho acompanhando fortemente o trabalho aqui do Instituto de Blockchain, né? Tem interlocutores muito fortes. A gente reposicionou a Prosempa, né? A Prosempa não é para desenvolver tudo, a gente está numa lógica de aberta, a Prosempa é para ser parceiro de desenvolvimento de soluções e, eventualmente, empacotar essas soluções para irem para outros lugares. Então, né, ou seja, eu diria que é o momento certo, a janela está aberta para a gente poder fazer. Falta a gente se organizar, a gente conversar e a gente efetivar isso aí de uma forma, né, forte. E aí ela vai deixar de me olhar feio ali, né? Ou seja, então eu vou parar por aqui mesmo.